Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Dia 26 de julho de 2020, 17º domingo do tempo comum. E hoje também celebramos com alegria a memória dos pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, eles que são os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos a memória de São Joaquim e Santa Ana, queremos neste dia, neste domingo, parabenizar todos os nossos avós. Que o Senhor os abençoe sempre, para que eles possam sempre transmitir sabedorias para os seus netos, os nossos filhos. Neste domingo, refletimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. E continuamos, então, a escutar Jesus nos falando das parábolas do reino dos céus. Hoje ele nos fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e, cheio de alegria, vai e vende tudo para comprá-lo. Ele nos lembra também que o reino dos céus é como uma pérola preciosa, de grande valor. O homem que a encontra vai e vende tudo, e fascinado por sua beleza, ele vende tudo para adquirir essa pérola. Observe que Jesus nos quer fazer compreender que quem encontra o reino, ele sai de si mesmo. Ele encontra o sentido da sua vida. Encontra aquilo porque vale de verdade, vale a pena a viver. Quem de verdade encontra o reino, quem o experimenta, muda para sempre a sua existência. Ele vai ligeiro, vende tudo, fica cheio de alegria. Encontrar o reino é encontrar Jesus. E encontrar Jesus de verdade é então encontrar razão para viver. É o sentido da nossa existência. É encontrar-se consigo mesmo. Quem encontra o reino assim, ele se encontra, parte de si mesmo e vai viver de verdade. Olha, quantos cristãos que tiveram a oportunidade e experimentaram isso? Quantos se fizeram loucos? Eles pareceram loucos por amor de Cristo. Quantos que jogaram fora amores, famílias, projetos pessoais de vida, bens materiais. E o que os levou a fazer isso? O que aconteceu, por exemplo, com Santo Antão, que vendeu todos os seus bens, deu aos pobres e foi viver no deserto sozinho. O que aconteceu com São Francisco de Assis, o que aconteceu com a beata Madre Teresa de Calcutá ou com a Irmã Dulce. O que aconteceu com aquele moço, aquele jovem, São Geraldo Magela, que largou a sua família e foi para um convento para ser religioso. O que aconteceu com aquele casal que mudou o seu modo de viver, que mudou o seu círculo de amizade, que deixou as suas badalações? O que aconteceu com São Maximiliano Kolbe, que deu a sua vida no lugar de um pai de família? O que aconteceu com o beato Anchieta, que deixou a sua pátria e se empenhou num Brasil selvagem para anunciar Jesus Cristo aos índios? O que aconteceu com todas essas pessoas? Eu digo a vocês, eles descobriram o tesouro. Eles encontraram uma pérola preciosa de valor imensurável. Eles experimentaram a paz interior,
a doçura, a verdade do reino dos céus. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos porque quem é mole nas coisas de Deus, quem é pouco generoso no seguimento de Cristo, quem sente como um fardo os apelos do Senhor, quem acha que devolver o dízimo é um peso ou uma esmola, não experimentou ainda, não encontrou o tesouro. Não viu a pérola preciosa de grande valor, não descobriu de verdade o reino dos céus. Cristãos cansados, cristãos sem entusiasmo, cristãos pouco generosos, cristãos com uma lógica igual à lógica do mundo, são cristãos que nunca experimentaram a paz do reino, a beleza do reino, a doçura do reino, a plenitude do reino que Jesus nos mostra e nos dá. Por isso, cuidado. Cuidado, pode ser cristão, não se pode ser cristão e nunca ter experimentado o reino. Existe no meio de nós muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não experimentaram ainda o reino. Pode ser que alguns padres ou alguns religiosos também nunca tenham experimentado de verdade o reino de Deus. Aí já não há mais alegria, já não há entusiasmo, já não se corre, mas se arrasta, se rasteja. E o reino de Deus tem pressa. O reino de Deus nos faz vibrar, ele nos impele, porque descobrir o reino é experimentar, acima de tudo, o amor de Deus em Jesus Cristo. E quantos de nós nos entusiasmamos com tantas coisas, mas somos tão lerdos quando se trata do Senhor, quando se trata do seu reino. Não seríamos, talvez, nós um desses? E, no entanto, o sonho de Deus é que todos possam encontrar o seu reino. Para isso Ele nos criou, para isso nos destinou. Escutemos o que nos diz o apóstolo Paulo, quando diz: pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde toda a eternidade, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Isso, irmãos, isso nos coloca diante de duas realidades. Primeiro, o dever que temos de anunciar o reino a toda a humanidade. A igreja missionária, anunciadora do reino dos céus, uma igreja que não tenha o desejo, que não sinta a necessidade de levar Jesus aos que ainda não o conhecem, é uma igreja morta, é uma igreja que não experimenta a alegria de crer. Fiquemos atentos, estejamos sempre atentos. Há tantos em terras distantes e tantos muito próximos de nós que não tiveram ainda a alegria do encontro do reino dos céus, pois não encontraram o tesouro, pois não encontraram aquela pedra de grande valor. Ai de nós se não anunciarmos a esses a boa nova do reino dos céus. Nunca esqueçamos, quem encontra algo de muito bom, de muito valor, sente o desejo de comunicar, de partilhar, de tornar conhecido as pessoas que participam das suas vidas. Se em nós não há esse ímpeto missionário de anunciar, é porque ainda não encontramos de verdade o reino dos céus e sua alegria. Mas há uma segunda realidade que precisamos levar em conta. Descobrir o reino exige um olhar iluminado pela graça de Deus.
Sozinhos, com nossas próprias forças, nós somos incapazes de discernir essa presença do reino. E por isso é necessário suplicar, como Salomão fez. Suplicar um coração que compreende. Dizia, dá ao teu servo um coração compreensivo, um coração que escute. E no Evangelho de hoje, Jesus termina perguntando, né? Compreendeste essas coisas? Senhor, pedimos, dá-nos um coração capaz de compreender. Sem vosso auxílio, ninguém ele se torna forte. Sem o vosso auxílio, ninguém é santo. Mostra-nos, então, o tesouro que é o teu reino e faz-nos encontrar a pérola de grande valor, pela qual vale a pena perder tudo e tudo nela encontrar. E para concluirmos, então, as 7 parábolas deste capítulo 13 de São Mateus, Jesus nos diz que o reino de Deus é como uma rede jogada no mar deste mundo. Ele apanha todo tipo de peixe. Ele apanha a mim, ele apanha você. Olhem para a nossa igreja. Olhem as nossas comunidades. Nelas tem de tudo, tem todo tipo de peixe, tem todo tipo de gente. Nela tem todo tipo de cristão. Mas um dia a rede será puxada para a margem. E os peixes bons serão recolhidos dos cestos do Senhor. E os peixes ruins, eles serão lançados fora. Eis como Jesus termina o Evangelho de hoje, prevenindo-nos que é necessário decidir-se pelo reino, que nossa vida valerá ou não a pena, terá ou não sentido, dependendo da nossa atitude, da nossa escolha em relação ao reino que Ele nos oferece, ao reino que Ele veio anunciar. E para isso se faz necessário retirar também de dentro de nós e dentro dos nossos baús coisas novas e também coisas velhas, deixando que Ele venha nos renovar pelo Espírito do reino que Ele nos anuncia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Ana, São Joaquim, rogai por nós.